Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook, também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Desta feita no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 29. A você que está chegando agora na nossa página no Facebook, eu quero dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus e dizer para vocês que nós estamos no meio, na reta final já de um projeto de leitura de toda a Santa Palavra de Deus, para a glória de Deus. É um projeto somente de leitura, não tem pregação. A compreensão, o entendimento da Palavra de Deus vai ficar a cargo de cada um pegar a sua Santa Bíblia, colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado. Mas, acima de tudo, orar ao Senhor Jesus, porque dele vem o entendimento, do Senhor vem a compreensão. Nós lemos em todo o livro de Salmos, Provérbios, que o Senhor dá entendimento, que o Senhor dá sabedoria, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e tantas outras coisas mais, né? Portanto, pega a sua Santa Bíblia, põe um bom dicionário da língua portuguesa do lado. Nós estamos lendo aqui na versão Almeida, Revista e Corrigida. É a mais indicada para essa leitura. Foge dessas Bíblias atualizadas, Bíblia da Mulher, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia Novo Mundo, essas Bíblias mais novas. Foge dessas versões mais novas. Estão adulterando, estão falsificando a palavra de Deus. Essa Bíblia nova versão internacional, foge dessas Bíblias. Estão adulterando, estão falsificando a palavra de Deus. Vamos ler as versões boas para ler. São a Almeida, Revista e Corrigida. Também a Bíblia King James, de versão de 1611. Olha que maravilha, né? E algumas Bíblias católicas mais antigas, sim, são boas versões para ler a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Desta feita no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 1 em diante. Mas antes, façamos esta oração ao Senhor. Feche os olhos, repete comigo esta oração. Fala: Senhor Jesus, ó meu Deus, eu quero, Senhor, nesta hora em que iremos ler a Tua palavra, eu quero, meu Deus, saber as sagradas letras. Senhor Jesus, me dá entendimento, Senhor. Me dá conhecimento da Tua palavra, meu Deus. Me faz saber as sagradas letras. Me ensina, me instrui na Tua verdade. A Tua palavra, Senhor, é a verdade. Meu Deus, meu Pai, dai-me sabedoria para compreender, para entender as sagradas letras, a Tua santa e gloriosa palavra, meu Deus. Faz morada na minha vida, Senhor. Que a Tua palavra possa superabundar o meu ser, o meu coração. É o que eu te peço com muita fé, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Nós temos aqui alguns capítulos sem tópicos, então nós vamos
Vamos adiantar a leitura. Né? Profecia contra Judá infiel. Promessa de livramento. Capítulo 29, versículo 1 em diante. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a do feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. No momento repentino isto acontecerá. Do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, com tufão de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. Como o sonho de uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente a sua alma vazia. Ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando, eis que ainda desfalecido se acha e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte de Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, versículo 10 novamente. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos os profetas, e vendou os vossos cabeças os videntes, pelo que toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com
os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse ao seu oleiro: nada sabe. Porventura, não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem numa causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se esconderá. Versículo 22 novamente. Portanto, assim diz o Senhor que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome e santificarão ao Santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com força, com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoã,
e os seus embaixadores chegaram a Ranes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa e o leão, o basilisco e o áspide ardente voador. Levarão às costas de jumentinhos as suas fazendas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Versículo 6 novamente. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa e o leão, o basilisco e o áspide ardente voador. Levarão às costas de jumentos as suas fazendas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. No estarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles, e aponta-o num livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis. Para vós, perdão, versículo 10 novamente, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto como rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente num momento. E ele o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o, não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos,
Por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5. Todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Aleluia! Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorará mais, certamente, se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes, os teus olhos verão e todos os teus mestres. E os teus ouvidos ouvirão a palavra, versículo 21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra de que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E haverá em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Versículo 26 novamente. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando espesso fumo. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. E a sua respiração é como o ribeiro transbordando, que chega até ao pescoço para peneirar
as nações com peneira de vaidade, e um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai tocando pífano, Versículo 29 novamente. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios, e dilúvio, e pedra de saraiva. Porque como a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com vara. Versículo 31 novamente. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com combatentes. Versículo 32 de novo. E com combates de agitação. Versículo 32. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles, porque uma Tofete está preparada desde ontem. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo, e tem muita lenha, e a sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. Capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião,
e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora o seu ídolo de prata e os seus ídolos de ouro que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada, não de varão, e a espada não de homem a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus mancebos serão derrotados. Versículo 8 novamente. E a Assíria cairá pela espada, não de varão, e a espada não de homem a consumirá, e fugirá perante a espada os seus mancebos e o... Versículo 8 novamente. E a Assíria cairá pela espada não de varão, e a espada não de homem a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus mancebos serão derrotados. E de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes se assombrarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Capítulo 32, versículo 1. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará liberal, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais e pela liberalidade está em pé. Levantai-vos, mulheres, e estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque 1 ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima
se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres, que estais em repouso, e turbai-vos vós que estais tão seguras. Despi-vos e ponde-vos nuas, e cingi com sacos os vossos lombos. Ferirão os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas, descendo ao bosque, cairá saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais sobre todas as águas, e que enviais o pé do boi e do jumento. Louvado seja Deus. Eis aí mais uma leitura, né? Mais uma etapa da nossa jornada cumprida. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui, meu Deus, na Tua presença santa e poderosa. Senhor, eu te agradeço por esta palavra tão rica, tão poderosa, meu Deus, que acabamos de ler, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor Jesus, pelas tuas muitas bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas, porque tu enviaste já o teu Cristo Santo verdadeiro para nos consolar. Aleluia! Oh, meu Deus! Resta agora somente Israel, meu Deus, reconhecer a Cristo Jesus, o Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra tão poderosa. Eu te agradeço por cada vida que está lendo conosco, que estão lendo a Tua palavra conosco, meu Deus. Senhor da glória, envia do céu, ó Deus, lugar da Tua santa habitação, o entendimento, a compreensão, Senhor, das Tuas santas palavras, que as Tuas palavras possam encontrar morada em nossas vidas, em nossos corações, que possa, meu Deus, germinar e crescer e produzir frutos, meu Deus, dignos de arrependimento, frutos para a salvação e para a vida eterna. Ó Senhor da glória, em nome de Jesus eu te peço, envia, Senhor, o teu Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e converte os nossos corações a ti, Senhor.
Faz os nossos corações tornar a Ti, Senhor meu Deus, Todo-Poderoso. E assim nos abençoa. Abençoe as nossas vidas, aos nossos lares, as nossas famílias. Abençoe as nossas casas, meu Deus. Abençoe-nos, Senhor, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Perdoa os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, por obras. Perdoa as nossas culpas, meu Deus, diante de Ti. Ó Senhor da glória, vem lavar a nossa alma no sangue poderoso de Jesus, que foi derramado por nossos pecados na cruz do Calvário. Lava as nossas almas, meu Deus, meu Senhor. Oh, meu Deus, aleluia. Vem salvar as nossas almas, Senhor. Meu Deus e meu Pai, abençoa cada ouvinte, cada pessoa que está lendo a Tua santa palavra conosco, meu Deus. Dá o entendimento, a compreensão das Tuas sagradas letras, meu Pai do céu. Assim nos abençoa o Senhor. Vem curar as nossas enfermidades. Vem resolver nossos problemas mais insolúveis, meu Deus. Arranca da nossa vida toda a doença no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, essa enfermidade, meu Deus, na cabeça, no ouvido, essa enfermidade, meu Deus, nos olhos, nas vistas, na fala, na garganta, essa enfermidade nos braços, nas pernas, nos órgãos internos. Repreende, meu Deus, pelo sangue de Jesus. Tem misericórdia, Senhor Jeová. Oh, meu Deus, pelo sangue do Cordeiro, vem sarar as nossas almas, Senhor. A nossa casa, a nossa família, vem assim nos abençoar, meu Deus. Ó Senhor da glória, repreende toda obra do diabo que coloca briga, contenda no lar, na família, briga entre o casal, briga entre os filhos e os pais. Senhor, faz cessar este mal agora. Repreende esta obra do diabo, meu Deus, e dá vitória, meu Deus querido, aleluia, para as nossas vidas. Senhor, liberta esse viciado no cigarro, na bebida alcoólica, nas drogas, nos tóxicos. Liberta essa pessoa viciada, meu Deus, na prostituição, no adultério, nos jogos de azar, nos jogos de rede. Senhor, meu Deus, quebra esta cadeia do inferno que está aprisionando esta pessoa. O sangue de Jesus tem poder para nos dar vitória, Senhor. Meu Deus poderoso, abençoe assim as nossas vidas, aos nossos lares e às nossas famílias. Dá-nos a Tua bênção maravilhosa, Senhor. Fica conosco durante a nossa jornada, durante a nossa peregrinação sobre a face desta terra. Estende, Senhor, sobre nós a Tua mão poderosa. Nos abençoa, nos ampara, meu Deus. Oh, meu Deus poderoso. Assim nos dá vitória ao Senhor nosso Deus. Sê conosco, meu Deus. Abençoa este pai, esta mãe de família que estão desempregados. Tu tens a chave que abre e ninguém fecha, e Tu fechas e ninguém pode abrir, Senhor Jesus. Abre a porta de um bom emprego, de um bom trabalho, de um bom ganho para esse pai de família, para esta mãe de família.
Abre as portas, Senhor, em nome de Jesus. Vem nos trazer a vitória, vem nos trazer a bênção e a salvação, Senhor. Prepara as nossas vidas para aquele grande e glorioso dia, meu Deus, em que Tu has de vir para nos buscar. Não nos deixe só durante a nossa jornada nesta terra, mas sê conosco a Tua mão poderosa para nos guardar. Assim nos abençoe o Senhor, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não nos lances fora da Tua presença, não nos desampares, não nos abandones, Senhor. Não retires de sobre nós o Teu Santo Espírito, mas sê conosco, nos guarda, nos livra de todo mal, de todo perigo e de toda tentação. Livra-nos, Senhor, do pecado que tão de perto nos rodeia, meu Deus. Livra as nossas almas de pecarmos contra Ti, Senhor. É a oração sincera que eu faço a Ti, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no poderoso nome de Jesus, nosso amado Salvador. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus. Fica conosco, meu Deus. É o que eu te peço com fé e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoa todos que estão acompanhando a leitura da palavra de Deus. A grande maioria não assiste esse vídeo ao vivo, mas irão assistir posteriormente, de acordo com a disponibilidade de cada um. Que o Senhor Deus derrame sobre cada um de nós o seu Santo Espírito, espírito de entendimento, espírito de sabedoria, espírito de compreensão sobre as nossas vidas. Eis aí a palavra do Senhor nosso Deus, a leitura. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus vos abençoe e vos guarde de todo mal, em nome de Jesus. Deus abençoe.